Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco, hoje e sempre. O tema do nosso devocional é Os Desigrejados. Irmãos, uma certa vez foi dito em uma rádio que uma brasa fora do braseiro tende a esfriar. O corpo vive sem um membro, mas o membro sem o corpo morre. A pessoa que afirmou isto estava falando e se referindo aos indivíduos que deixam de congregar em uma igreja. E estes são conhecidos atualmente como os desigrejados. A palavra de Deus é clara quanto ao assunto, então refletiremos inicialmente em Hebreus 10, 25, que nos diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Os irmãos que deixam a igreja normalmente têm queixas em comum, geralmente em torno das decepções em relação a promessas realizadas e críticas às práticas, ensinos e mau testemunho de lideranças. A Bíblia conta com diversas advertências aos líderes cristãos e precisamos atentar aqui ao que é dito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, que nos fala: Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. O que ocorre quando esse versículo não recebe a devida atenção por parte dos líderes é um dos fatores que criam um problema muito comum na igreja atual, os excessos de autoridade, que geram diversos tipos de traumas. Esse problema tem origem principalmente com a perda de autoridade da igreja em meio à sociedade, que ao tentar recuperar essa autoridade, acabou criando mecanismos de controle que acabam extrapolando os limites, indo além de um cuidado pastoral ou discipulado saudável, fazendo surgir relações muito prejudiciais. Muitas igrejas têm errado nesse ponto, contribuindo para o crescimento da grande massa de desigrejados. Muitos líderes têm feito exatamente o contrário do que prescreve o versículo, se tornando dominadores de seus discípulos e não servindo como bom exemplo para eles. São muitos os relatos de irmãos contra as igrejas que não sabem lidar com a autoridade que lhes é conferida. Um dos argumentos bíblicos mais utilizados por muitos desigrejados está em Mateus 18, 20, que assim fala: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Este versículo, retirado de contexto, parece fundamentar a ideia de que um indivíduo pode permanecer em casa, com sua família e amigos, e considerar que aquela é uma reunião genuína da igreja que substitui completamente a reunião que ocorre no templo físico. Porém, aí há um grande e grave engano ao interpretar assim a palavra de Deus, pois no contexto em que ela está inserida, se refere à aplicação de exortação e disciplina a um irmão que está no erro. E a decisão de 2 ou 3 sobre aquele erro é considerada uma decisão do próprio Jesus. Ou seja, é como se Jesus entregasse à igreja uma procuração para tomar decisões por ele. E da mesma forma como fazemos com a procuração em mãos, precisamos saber qual a vontade da pessoa que nos forneceu este documento. E uma coisa é clara: Jesus quer que estejamos reunidos não só como igreja imaterial, mas também de forma concreta, em um espaço físico preparado para o desenvolvimento ministerial, preparado para o cuidado mútuo, ensino e correção. Enfim, para sermos edificados. A palavra nos diz em Efésios 4, dos versículos 11 ao 22, o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em João 15, dos versículos 4 ao 6, a palavra nos fala: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se estando em grupo, já somos frequentemente atacados, mais ainda somos se ficamos isolados.
Jesus sabe que sozinhos, afastados do rebanho, somos uma presa fácil, nos alertando em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que assim fala: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Jesus nos lembra que é desejo de Deus que as ovelhas perdidas ou desgarradas sejam resgatadas. Em Lucas 15, versículos 4 ao 7, temos: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E, quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E Paulo deixa muito claro que existe um rebanho e caracteriza esse grupo. Em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 14, dizendo: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus nos dão o exemplo de que é necessário nos reunirmos não só em nossas casas, mas também no templo. Há algo sobrenatural na reunião como igreja, e um dos sinais disso é que novos cristãos se aproximam por causa dessas reuniões. Vejamos em Atos 2, dos versículos 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os irmãos devem estar se perguntando: como podemos então lidar com os desigrejados? Em primeiro lugar, é necessário ter amor e paciência, pois é preciso considerar que essas pessoas já foram evangelizadas. Muitos têm um conhecimento amplo da palavra e habilmente muitos deles têm a capacidade de convencer outros a saírem também da comunhão. Em nossas orações e reflexões sobre esse assunto, precisamos pedir a iluminação do Espírito para sabermos utilizar novas estratégias. É necessário tratar não como um evangelismo, mas talvez como um reevangelismo, um processo de desconstruir os mal-entendidos e tratar os traumas que surgem das antigas relações em igreja. Porém, devemos também pedir discernimento e atentar ao que a palavra nos fala sobre os que se apartam definitivamente do corpo de Cristo. É necessário identificar os que se rebelam e se fazem incorrigíveis, não dando espaço algum à submissão bíblica que é, de fato, saudável. Em Hebreus 6, dos versículos 4 a 6, a Bíblia nos fala: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Irmãos, em 2010 já foi constatado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o grupo que mais cresceu no quesito religião foi dos que se declararam sem religião. Sendo assim, dos 40 milhões de evangélicos no Brasil, 10%, ou seja, 4 milhões, se auto-intitulam como desigrejados, algo que até então era inédito, pois antes só ouvíamos falar de cristãos católicos não praticantes. Fica claro que estamos diante então de um novo desafio e precisamos estar sensíveis ao campo evangelístico que está à nossa frente. É necessário também que tenhamos cuidado com o ativismo que nos faz esquecer de dar atenção aos problemas que estão presentes na igreja, bem como as necessidades e capacidades de cada indivíduo que faz parte do corpo de Cristo. Oremos assim então.
Pai, pedimos perdão caso tenhamos sido a causa da saída de algum irmão de nosso meio. Dai-nos a paciência e o amor suficientes para resgatar nossos irmãos que estão desigrejados. Nos ensina, Senhor, a defendermos a nossa fé e nos fundamentar corretamente, dando atenção à Tua palavra. Dai-nos discernimento e sensibilidade para cuidarmos uns dos outros. Que o Senhor traga cura aos que se sentem feridos e iluminação aos que caíram no engano. Que possamos sempre dar um bom testemunho, sendo um bom exemplo aos outros, e não pessoas que fazem as outras se afastarem de Ti e dos irmãos. Nos posicione, Pai, no caminho das ovelhas que estão desgarradas e que tenhamos força para colocá-las sobre os nossos ombros, sempre que necessário. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém.